Isaías capítulo 60, do versículo 1 ao 3, nós lemos o seguinte: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, ó Senhor, virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis o resplendor que te nasceu. E vamos orar. Nosso amado Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora vir nos abençoar com teu Espírito, para que possamos não apenas ouvir, mas entender. E não só apenas entender, ó Pai, mas aplicar de forma prática em nossas vidas a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite. Eu peço, ó Deus, que o Senhor possa agora me usar, que teu Espírito possa agora me empoderar, me controlar. Rendo-me a ti, ó Pai, para ser usado esta noite. Te peço essas coisas no nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. A promessa messiânica, uma das quais nós lemos agora há pouco em Isaías capítulo 60, essa profecia messiânica, ela cai muito bem nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo. Mais do que nunca, é verdade sobre as trevas e a escuridão que nos cercam. No versículo 2 nós lemos: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Isso, de modo algum, é novidade. Não é algo novo, não é algo que inaugurou-se recentemente, muito pelo contrário. As trevas existem desde a criação do mundo e a queda do homem. As trevas entraram através do pecado e elas vêm se alastrando, vêm aumentando, e nós sabemos quem está por detrás da dissimação destas trevas. Como disse, não há nada de novo em relação a isso, mas simplesmente ela vem aumentando, especialmente nos dias em que vivemos. Irá aumentar, que ninguém tenha dúvida disso. As trevas aumentarão até que resplandeça a luz, até que venha o Salvador para resgatar o seu povo. Assim como Cristo veio ao seu povo nos tempos bíblicos, trazendo luz e direção, é justamente esse o tema desta noite, luz e direção. Deus e Jesus estão prontos e desejosos para fazer o mesmo, trazer luz e direção a todo aquele, a qualquer um que o busca hoje com sinceridade. Nós lemos em Jeremias 29, versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus fala que quando nós o buscamos, nós o encontraremos, nós o acharemos. Sua promessa. Se quer achar Deus, busque-o. Mas ele categoriza na segunda metade do versículo que nós vamos buscar e achá-lo quando buscardes com todo o vosso coração. Essa é a condição quando buscamos a Ele com todo o nosso coração. Uma das formas que Deus usava para trazer luz e direção ao seu povo no Velho Testamento era algo chamado Urim e Tumim. Urim e Tumim significam, Urim significa em hebraico luzes, Tumim significa perfeição. E os dois juntos, Urim e Tumim, significam luz perfeita. Luz perfeita. Lá em Êxodo 28, versículo 30, nós temos aqui uma referência a Urim e Tumim, que eram, vou explicar aqui daqui a pouquinho, eram pedras específicas, pedras curiosas e maravilhosas em como elas operavam. Mas em Êxodo 28, versículo 30, diz: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim. O peitoral do juízo é o seguinte: havia uma peça
que o sacerdote usava, uma peça que era quadrada e ficava justamente nessa área peitoral. E nessa peça peitoral haviam essas pedras. Não eram duas pedras, era uma série de pedras. E o conjunto todo era chamado de Urim e Tumim. E, vou continuar aqui, também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim eram pedras que eram usadas nessa peça peitoral do sumo sacerdote, e através de iluminação e ou movimentação, elas revelavam e confirmavam, descobriam qual era a vontade de Deus em algum juízo ou decisão específica. Ninguém sabe ao certo, a Bíblia não detalha como que funcionava isso, como se dava essa revelação. Entende-se que talvez elas brilhavam de dentro, elas reluziam uma certa luz. Cogita-se que talvez pedras mudassem de cor, não necessariamente a pedra vermelha brilharia de forma a reluzir uma luz vermelha, ou elas se mexiam de tal modo. Como eu disse, a Bíblia não é específica, ninguém sabe ao certo exatamente como funcionava, mas era o que funcionava. E Deus então confirmava, descobria a sua vontade. Mas o ponto central não é as pedras ou como elas funcionavam, se brilhavam, se mexiam, se voavam, caíam, se falavam. A questão não é essa. A questão é que desde o início, Deus sempre esteve interessado em trazer luz perfeita, direção perfeita ao seu povo. Como saber? Como que eu posso saber o que Deus quer de mim? O que eu posso saber o que Deus tem para mim e para a minha vida? Você já se perguntou isso alguma vez? Eu sinceramente espero que sim. Eu sinceramente espero que todos nós aqui temos perguntado: Deus, o que você quer para a minha vida? Como eu posso servir com minha vida? Qual a direção eu tomar? Decisões pequenas, decisões grandes, mas todos nós devemos estar buscando ter luz e direção de Deus. Deus está muito desejoso de trazer, muito desejoso de nos dar luz e direção. Mas como nós vimos em Jeremias, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos achá-lo e nós vamos descobrir o que Deus tem para as nossas vidas. O mesmo Deus que te ama, mesmo Deus que deu seu Filho na cruz para pagar os seus pecados, esse mesmo Deus tem um plano maravilhoso, um plano magnífico para a vida de cada um de nós. E realmente não interessa o que o plano seja, eu mencionei isso recentemente, a grandeza do plano de Deus não é em o que você ou eu façamos, mas em quem nos chama a fazer. Então, seja lá o que for, se é Deus que está chamando, se é Deus que está dando a direção, aquilo se torna grande, maravilhoso, magnífico e, francamente, igual. Mas, pastor, Deus chamou o senhor para ser um pastor. Isso, obviamente, se Deus chamou você para ser alguém que fica na porta, dando as boas-vindas para as pessoas, e cumprimentando as pessoas, e mostrando as pessoas ao seu lugar, isso é tão importante quanto o chamado do pastor ou qualquer outra pessoa. Não, mas a irmã Michele, ela é música, ela faz arranjos e toca piano. Isso é importante. Deus a chamou para isso, chamou. Então isso é importante. Não interessa o que, interessa quem chamou. Não para o que foi chamado. E se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, nós vamos achar, nós vamos descobrir, nós vamos ter luz perfeita, porque Deus, Ele quer revelar. Deus tem um plano magnífico, maravilhoso, e segundo Romanos 12, é um plano bom, perfeito e agradável. E é triste pensar que tem muito crente que passa a vida inteira e nunca sequer descobre
qual o plano, muito menos realizar, muito menos provar, como diz Romanos 12, para que proveis qual seja o bom, perfeito e agradável vontade de Deus. Tem gente que nunca prova qual é esse plano, nunca descobre. É muito triste, muito lamentável. Então, sigamos a resplandecente estrela da manhã de Apocalipse 22:16, que é Cristo. A estrela resplandecente, a estrela que brilha. Vamos seguir o brilho, vamos seguir a luz e a direção. E para termos luz e direção de Deus, eu quero trazer uma receita, quero trazer uma fórmula, aquelas coisas que nós precisamos fazer. Como buscar a Deus com todo o nosso coração e ter luz e direção de Deus. Olhe comigo para o Salmo 119 esta noite. Para quem não sabe, o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. E olhe no versículo 130. Algo fantástico sobre o Salmo 119 é que, além de ser o capítulo mais longo da Bíblia, todo versículo fala sobre a palavra de Deus. Cada um dos versículos está se referindo à palavra de Deus. Mas o versículo 130 nós lemos assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada, a luz de Deus, suas palavras, elas têm que ter entrada. Não adianta ficar por fora, tem que ter entrada. A primeira coisa que precisamos fazer para buscar a Deus de todo o nosso coração é encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra encharcar significa saturar. Se fosse falando sobre culinária, diríamos ensopar. Ensopar. A nossa mente tem que estar encharcada, ensopada, saturada com a palavra de Deus. É isso que fala o versículo 130. A entrada das tuas palavras dá o quê? Luz. Essas palavras que estamos falando, que está falando aqui, que a entrada das tuas palavras, as tuas palavras é justamente a luz, da luz e direção. Deus quer nos trazer luz e direção. A luz são as palavras de Deus. Quantas vezes, e aqui talvez eu esteja falando mais aos homens, aos irmãos do que às irmãs, quantas vezes você já montou alguma coisa, talvez um guarda-roupa, um equipamento novo, talvez um aparelho eletrônico que você montou, e é claro, nós homens temos um instinto, ninguém precisa ler as instruções de montagem, perda de tempo. Tá? Sou eu que penso assim, ou tem outro, ou alguém está todo mentindo? Ah, pronto, pronto, os outros estão mentindo, tá? O que acontece? Eu vou dar um exemplo pessoal. Uns anos atrás eu comprei lá para casa uma estação de exercício. E eu falei, eu vi a foto na caixa, simples demais. Aí eu gastei mais ou menos meia hora montando a estação de exercício. Aí eu gastei mais umas 3 horas desmontando, remontando, até eu ter uma ideia brilhante. Eu falei assim, que tal eu ler as instruções? Pois é. Na primeira vez que eu montei, sobrou tanta peça que dava para fazer uma outra estação de exercício, parecia. Pois é, gente. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, só com algo muito mais importante, muito mais crucial em nossas vidas. Nós deixamos de lado o manual de instrução. Nós deixamos de lado o manual que o Criador da família, do casamento, da igreja, a sabedoria personificada, deixou aqui para nós, mas muita gente faz o quê? Não precisa, eu sei. Isso é bobagem. Todo mundo sabe disso. Ou pior ainda, você começa a ler a instrução de uma outra coisa. Se você for um paraquedista, você não vai pegar
paraquedas, jogar nas costas, entrar no avião, chegar lá em cima e saltar. Não. Você vai checar se ele foi dobrado, está tudo fechadinho, está tudo amarrado, aquele cordãozinho está amarrado no mesmo lugar certo. Quando você vestir aquilo, colocar, você vai verificar, e de fato é prático que uma outra pessoa verifique a colocação, está tudo certo, tudo correto, para só então você saltar do avião. Médicos, engenheiros, advogados seguem regras específicas. O piloto de avião, eu tenho um amigo, ele é piloto não comercial, mas ele ainda tendo suas aulas de pilotagem, ele decorou o manual e sabia tudo decor já. Sentar aqui, apertar isso, fazer aquilo, ligar aquilo, desligar aquilo, checar aquilo outro. Aí então ele sentou na sua primeira aula, sentou, colocou o cinto, o instrutor sentou ao lado dele, ele já sabia de tudo, saiu, ligando, desligando, apertando o botão, puxando isso, aquilo, e o instrutor só olhando para a cara dele. Aí falou, tá pronto? Tá, ok. Desliga tudo e saia. Primeira aula, nunca faça isso de memória. Existe um checklist, uma lista. E não interessa se você já fez um voo 500 vezes, 1.500, não interessa, você tem que checar tudo. E se tem uma outra pessoa, um outro piloto, um copiloto, você contra-checa. Porque nessas circunstâncias, um paraquedista, um piloto, um arquiteto, um engenheiro, um erro já é um erro demais. Um lapso já é um lapso demais. Eu costumo dizer que a nossa vida, nós só temos uma. Essa vida não é ensaio. Essa vida não é uma prática, não é uma espécie de, vamos ver como é que eu vou fazer. A vida que você, a vida que eu vivo, é ao vivo. Não é pré-gravada, depois vamos editar. Não tem edição. É ao vivo, é isso. Você não vai ter outra. É verdade que existem coisas que nós podemos desfazer em nossas vidas, outras não. Existem decisões que nós tomamos que não há como desfazer, não tem como voltar atrás. Então temos que ter muito cuidado, temos que encharcar as nossas mentes com o manual de instrução e constantemente estar voltando, checando. O piloto comercial, impressionante, eles têm um checklist enorme para tudo. Para sair, para chegar, para decolar, para antes de decolar, quando chegar na pista, até chegar na pista, assim que decolar, depois que decola, é tudo, são dezenas de checklists e tem que fazer toda vez. Os pastores fazem aquilo o dia inteiro, o dia todo, várias vezes. Pois é. Eles estão constantemente fazendo referência àquela lista, as instruções, estão sempre checando. Durante o voo, apesar de ter navegação satélite, GPS, eles estão sempre checando qual é o aeroporto mais perto, caso tenha uma pane em tal ponto. Qual o ponto que eu posso prosseguir ou é melhor voltar? Ou não adianta voltar, agora vale de todo jeito. Eles estão sempre checando, o combustível está sendo consumido na forma esperada. Eles estão constantemente checando tudo. Por quê? Porque um erro é um erro demais. Em nossas vidas, um erro, uma má decisão, uma decisão impensada ou tola ou pecaminosa, é uma decisão demais. Uma decisão demais. A promessa de luz e direção para todo crente que lê e segue as instruções da palavra de Deus, tanto a sua vontade genérica quanto a sua vontade específica. Mencionei isso recentemente, não sei quando, mas existe a vontade genérica de Deus. O que é isso, pastor? É a vontade que Deus tem para todo mundo. Deus quer que todo mundo seja salvo. Deus quer que todo mundo ame a Ele. Deus quer que todo mundo ande no caminho da justiça. Deus quer que todo mundo, isso é para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo. Deus quer que todo mundo frequente a casa de Deus. Deus quer que todo mundo leia a sua palavra. Deus quer que todo mundo
tenha tempos de oração. Deus quer que todo mundo faça tudo isso. Deus quer que todo mundo leve a palavra de Deus para alguém. Para todo mundo. Isso é a vontade genérica de Deus. E está aqui nas suas instruções, se nós lermos e seguirmos. Mas também existe aquela vontade específica de Deus. Específica para cada um de nós. Deus tem um plano perfeito para você. É um plano que Deus fez com você em mente, para usar as suas habilidades, para usar os seus talentos, para usar os dons que Ele lhe deu na salvação. Deus tem um plano feito sobre medida especificamente para você. E através de ler e obedecer as instruções da palavra de Deus, que Deus vai dar luz e direção para nos levar a descobrir e realizar e provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso nós temos que encharcar, ensopar, saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós lemos no Salmo 119, versículo 130, mas o versículo 11 do mesmo Salmo fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa palavra esconder é como esconder um tesouro. Você tem um tesouro, você vai esconder, você faz o quê? Como todo bom pirata, você pega uma pá, faz um buraco, coloca lá dentro, tapa, e está lá dentro, está dentro. Escondido, dentro da terra. Nós temos que esconder, enterrar em nosso coração o tesouro da palavra de Deus. Agora, note por quê? Para eu não pecar contra ti. A palavra pecar na Bíblia, tanto em hebraico do Velho Testamento, quanto no grego do Novo Testamento, significa errar o alvo. Errar o alvo. Como alguém atira uma flecha e erra o alvo, pois é, pecar é errar o alvo. Errar o alvo específico e o alvo genérico. Quando nós escondemos, enterramos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus, porque nós não erramos o alvo. Muito pelo contrário, nós acertamos o alvo. É a palavra de Deus enterrada, escondida em nossos corações, que vai nos dar luz para que a gente possa atirar as claras. Sem a palavra de Deus, nós estamos atirando e caminhando no escuro, nas trevas, sem saber aonde vamos, sem saber se estamos indo na direção correta. Por isso que Deus quer trazer luz e direção. Essa é a vontade de Deus. Pastor, o que mais temos que fazer? Encharcar nossa mente com a palavra de Deus e também encaminhar o nosso caminho nos caminhos de Deus. Abra comigo para o Salmo 37. Salmo 37 tem alguns trechos muito conhecidos, nós vamos ler um deles no versículo 5 ao 6, onde nós lemos, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Note que no versículo 6 fala sobre luz, e fala sobre o sol do meio-dia, quando o sol está mais alto, quando o sol está mais claro, quando o sol está mais forte. Essa palavra que eu falei agora, encaminhar, nós devemos encharcar nossa mente, nós devemos encaminhar os nossos caminhos. Essa palavra encaminhar significa fazer com que algo avance ou se oriente em determinada direção. Assim como a palavra de Deus, assim como encharcar nossa mente com a palavra de Deus é a luz e direção. Encaminhar o nosso caminho é a direção. É ter a luz de Deus e darmos a direção seguindo a luz de Deus. Entregar e confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar e confiar é dar a direção
Se nós temos luz, mas nós não confiamos na luz que Deus nos deu, nós não vamos encaminhar, nós não vamos dar direção como deveríamos. Por quê? Nós não estamos confiando. Devemos encharcar nossa mente com a palavra de Deus, devemos encaminhar o nosso caminho nas direções do caminho de Deus. Essa palavra entrega, no versículo 5 que nós lemos, entrega o teu caminho ao Senhor, uma palavra muito interessante, muito ilustrativa. É a palavra hebraica galal. A palavra galal significa envolver, no sentido de cobrir. Lembra que nós vimos escondi a tua palavra no meu coração? Pois é, aqui está falando envolver. Essa palavra poderia ser também dita da seguinte forma: embrulhe, cubra, embrulhe, como você pega um presente e você embrulha ele, você não vê o que está, você não vê o presente. O presente está embrulhado, o presente está envolto, o presente está encoberto, o presente está escondido dentro do papel de presente. É isso que Deus está dizendo, devemos embrulhar, entrega o teu caminho ao Senhor. Os nossos caminhos têm que estar embrulhados, envoltos, cobertos com a palavra de Deus, com a luz e direção de Deus. Por isso que fala, confia nele e ele o fará. Confiar nele é nós embrulharmos e cobrirmos os nossos caminhos, a saber, as nossas decisões. A direção que nós damos à nossa vida. Desde as decisões simples, quanto as mais complexas. As mais inconsequentes, aparentemente, há aquelas com mais impacto em nossas vidas. Eu costumo dizer que não existe decisão pequena. Que cada decisão pequena que nós tomamos nos leva em uma certa direção. Em nossas vidas, muito mais importante do que aonde estamos, é a direção que nós estamos seguindo. Alguém que está numa posição boa, mas tem a direção errada, em breve perderá aquela posição. A pessoa que está numa posição errada, mas está tomando a direção boa, em breve vai estar numa boa posição. E qualquer decisão, grande ou pequena, estará dando direção e rumo à nossa vida. Então não existe decisão pequena e inconsequente. Que por menor que seja, toda decisão que nós tomamos, ela vai dar direção. Direção é muito mais importante do que posição. A Bíblia fala que ao embrulharmos nossa vida, o nosso ser em Deus, não só Ele agirá, como nós lemos aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Não só Deus vai agir, mas Deus vai deixar claro. Deus vai deixar tão claro quanto o sol ao meio-dia num céu sem nuvens. Versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Se você confiar em mim, se você embrulhar a tua vida na minha palavra, se você confiar na minha palavra, eu vou fazer tudo para realizar a minha vontade na sua vida. Ele o fará e vai fazer resplandecer. Ele vai confirmar, vai deixar claro. Eu não tenho um pingo de dúvida, não tenho uma grama de dúvida que eu estou exatamente no local, fazendo exatamente o que Deus quer para a minha vida. Não é segredo aqui, eu já compartilhei com algumas pessoas, através dos anos surgiram oportunidades, convites foram feitos para eu sair aqui de pastorear esta igreja, pastorear outra igreja, assumir um outro cargo, fazer outra coisa. E eu nunca disse não. Eu sempre falei, eu vou checar o manual de instrução. Eu vou ver o que Deus quer. Que se eu confiar nele, se eu entregar meus caminhos a ele, se eu embrulhar minha vida na palavra de Deus, e em seguir e confiar a ele, ele vai deixar tão claro quanto o meio-dia, ele vai fazer resplandecer a justiça como a luz e o juízo. O que quer dizer juízo? Decisão.
Lembra lá o peitoral, Urim, Tumim, que falava que Arão vai carregar o juízo do povo? O que é aquilo? O juízo, as decisões. Deus vai dar as decisões a partir daquelas pedras que iriam operar de alguma forma misteriosa que não sabemos, mas é justamente aqui o teu juízo como meio-dia. Ele vai dar o seu juízo, a sua direção, a sua vontade vai ficar clara. E como Deus é minha testemunha, em momento algum eu tive clareza em deixar a Igreja Batista Metropolitana ou deixar Maceió e assumir outro cargo, em outra posição, em outra igreja, organização. Momento algum. Então, eu nunca disse não. Eu falei, eu vou orar, eu vou pensar, eu vou deixar que Deus responda. Porque quando você confia em Deus, entrega os caminhos a Ele, Ele vai deixar claro. Ele vai deixar claro como o sol um dia, ao meio-dia, num céu, vai ficar claro, que é aquilo que Deus tem para você. E toda vez eu retornei, falei, não, eu estive nos Estados Unidos agora, faz 1 ano e meio atrás, em junho do ano passado, fui pregar na igreja de um pastor amigo nosso, inclusive ele é o pastor da igreja de qual eu sou membro lá. Eu sou membro de um monte de igreja, gente, não, duas, uma aqui e uma lá, mas enfim. E levou eu, a irmã Simone, ele e a sua esposa, fomos jantar, e no caminho do restaurante ele começou, não, porque você tem que ver que você, ele queria que eu fosse para lá, trabalhar lá. Não, porque isso, porque aquilo. Aí eu falei com todo mundo, eu falei assim para ele em outras palavras. Eu falei, vai tu. Ele falou, não, mas eu tenho um chamado. Eu falei, amém. Eu também. Eu falei, olha, eu já orei sobre isso, já pensei sobre isso. Não está claro como meio-dia, pelo contrário, está parecendo meia-noite. Eu não vejo isso. Eu estou embrulhando essa decisão na palavra de Deus, eu estou embrulhando, confiando os meus caminhos ao Senhor. Não está claro, isso não está claro, eu não vou fazer isso. Era claro, no ano de 2003, quando larguei minha família, meus amigos, minha igreja, irmã Simone, as meninas pequenas ainda, deixamos tudo e saímos da Inglaterra, fomos para os Estados Unidos. Ali era claro como o dia. Humanamente não fazia sentido. Você está deixando emprego bom, situação boa, uma igreja boa. Eu não estava rebelde, eu estava servindo a Deus numa igreja boa. Você tem amigos, família, vida. Tu vai largar tudo isso para ir para um lugar que você não conhece direito, você nunca morou nos Estados Unidos. Tinha ido muitas vezes, mas nunca morei nos Estados Unidos. Você não tem salário, você não tem renda, você não tem aonde morar. Durante os primeiros 6 meses, você ficar morando em hotel, morando em apartamento emprestado, casa emprestada, de um canto para o outro. Você está maluco, homem? Eu não estou maluco, mas está brilhando como a luz do meio-dia, está resplandecendo como o sol num céu sem nuvens. Tinha luz. E essa mesma luz e direção vem do mesmo Deus que é o seu Deus, se você o buscar com todo o vosso coração, se você encharcar a sua mente com a sua palavra e encaminhar os seus caminhos nos caminhos de Deus. Provérbios 3:6 fala, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós embrulhamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, não só ele fará, não só ele confirmará, mas ele também endireitará. Ele vai consertar, ele vai corrigir aquelas vezes que nós tropeçamos ou damos uma curva errada no caminho. É isso que fala o Provérbios 3:6. Reconhece-o. Esse reconhece quer dizer, dê autoridade a ele, tenha a ele como Deus, em todos os teus caminhos, e ele vai o quê? Endireitará as tuas veredas. Você sai do caminho aqui da vontade de Deus um pouquinho, Deus fala, opa, por aqui não, vem para cá. Não é, vai para cá um pouquinho. Pronto, opa, agora está certo, agora vá. Ele vai endireitando. Ele empodera, ele faz, ele endireita. Quando? Quando nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos, quando nós embrulhamos os nossos caminhos, nós escondemos a sua palavra em nosso coração para não errar, não pecar.
Ele vai lá endireita. O que mais, pastor, temos que fazer para ter luz e direção? 1, encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. 2, encaminhar os nossos caminhos aos caminhos do Senhor. E por último, olhe comigo para Ruth, capítulo número 1. Ruth, capítulo 1, Velho Testamento. Encharcar, encaminhar e encomendar. Encomendar. A palavra encomendar significa confiar, significa encarregar. Muito parecido com reconhecer, muito parecido com entregar. Nós temos que encomendar a nossa vontade, não só o nosso caminho, mas a nossa vontade, porque a nossa vontade vai determinar o nosso caminho. Eu sempre falo isso, nós vamos fazer o que nós queremos fazer. Nós vamos fazer o que nós queremos fazer. Então nós temos que entregar a nossa vontade, confiar a nossa vontade a Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Palavras de Ruth para sua sogra. Você conhece a história? Elimeleque e Noemi deixaram a terra de Deus, a terra de Israel, foram para a terra de Moabe, erraram, pecaram. Não havia luz nem direção para que eles fizessem aquilo, mas foram-se embora. Em Moabe morreu o marido Elimeleque, morreu os 2 filhos. Ficou a mãe, Noemi, e ficou as 2 genras. Noemi falou, meus filhos morreram, meu marido morreu, não resta nada para mim, vou voltar para a minha terra. Vocês são novas, voltem para a sua terra, fiquem aqui, casem, tenham sua vida. Uma falou, tchau, bênção. Ruth falou, não, onde você for eu vou. O seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. É o que nós lemos aqui. Ruth encomendou a sua vontade e a vontade de Deus. Como Ruth, nós precisamos e devemos entregar a vontade de Deus, e preste bem atenção no que eu vou falar. Devemos nos entregar a fazer a vontade de Deus em nossas vidas, sem se importar com galardão ou recompensa. Nós devemos entregar nossa vontade à vontade de Deus, sem temer qualquer repreensão. Não interessa se vai ter uma consequência boa ou ruim, mas a vontade de Deus deve ser seguida. Nunca, jamais faça assim para fazer a vontade de Deus. Deixa eu ver que direção o vento está soprando hoje. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Quais serão as consequências? Não interessa. A vontade de Deus deve ser confiada. E não você ficar pensando, bom, deixa eu analisar. Se você tem que analisar se vai ou não fazer a vontade de Deus, já está errado, já está em pecado. Se Deus fala e pule, você fala, tá bom assim, Deus? Tá bom? Pulo mais alto, posso parar? Por que Deus? E se eu pular, vou ganhar o quê? E se eu não pular, o que vai acontecer, Deus? Deus me informe, me diga isso para eu ver se eu vou ou não obedecer. Está tudo errado. Já começou errado. Já está pecando. Já está sem luz, sem direção. A vontade de Deus não deve ser feita temendo consequências ou buscando recompensas. Ela deve ser feita porque ela é vontade de Deus. Não precisa avaliar, não precisa ponderar. Lance-se, jogue-se na vontade de Deus. Isso é ter fé. Se lance e diga, literalmente, seja o que Deus quiser. Gente, foi isso que eu fiz. Em 2003, quando eu saí da Inglaterra para os Estados Unidos, eu falei, seja o que Deus quiser. Eu sei, é claro, é como a luz, a direção, é como a luz do dia, ao meio-dia. Eu sei que é isso que Deus quer para mim. E eu vou fazer, não interessa. Tinha pessoas da minha família, da minha igreja, amigos, vizinhos, dizendo, você está louco! Eu não estou exagerando, era nesse tom,
nessa altura, nessas palavras, você é louco, você é um tolo. Você tem criança pequena, como você vai fazer uma coisa dessas? E se eu disser para você que no fundo do meu coração ficar pensando, e se eles têm razão? E se eu estou fazendo a maior burrada da minha vida? A maior loucura da minha vida? Mas eu tinha luz, eu tinha direção, eu sabia, eu falei, eu não sei como isso vai funcionar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou me dar bem, se vou me dar mal, se eu vou quebrar a cara, eu não sei, mas eu sei que Deus quer que eu faça isso, e sem pensar em consequência ou vantagem, eu me lancei na vontade de Deus. O resto é história. O resto é história. Nós lemos aqui que Ruth, após perder seu marido, magoada, fragilizada, sentiu o chamar de Deus para a terra de Deus, para o povo de Deus, um povo e uma terra que ela não conhecia, um Deus que ela conhecia através daquela família que tinha desobedecido Deus, mas de alguma forma aquela moabita, ela conhecia um pouco de Deus o suficiente para confiar em Deus. E quando sua sogra falou, fique, vá a casa e viva a sua vida, ela falou, de modo algum, não insista, eu não vou deixar você onde você foi, eu vou, sua terra é minha terra, seu povo é seu povo, seu Deus é meu Deus. E ela seguiu. Ela ainda não havia encontrado com Boaz o seu futuro marido, mas ela colocou a sua fé em Cristo, sua fé em Deus. E hoje, essa mesma Ruth está na linhagem do rei Davi e na linhagem de Jesus o Cristo. Nem judia ela era. Ela se tornou, ela falou, seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. E sem medir consequências, sem pensar duas vezes, ela seguiu Noemi, voltou a Israel. Ela havia conhecido e se apaixonado pelo Deus vivo, e Deus a levou para a sua terra. E ela seguiu. Ela teve luz e direção, confiou e seguiu o chamado de Deus. E nós sabemos como a história termina. Ela casou com Boaz, que era um parente do seu falecido sogro. Boaz era um homem de renome, de importância. Não que isso interesse, mas um homem de certas posses, era fazendeiro. E a vida dela foi transformada de uma viúva desamparada, estrangeira, numa terra distante, foi exaltada. A esposa de Boaz. E sua sogra, que estava também abandonada e destituta, foi provida e cuidada devido a essa sua fidelidade. Ela não tinha promessa que ia encontrar ninguém, ela não tinha promessa de nada, mas ela obedeceu o chamado de Deus. Deus a iluminou, Deus dirigiu a cada passo, e como nós vemos, Deus a abençoou. Deixa eu contar uma historiazinha aqui que eu li. Na Segunda Guerra Mundial, um casal de jovens não se conheceram pessoalmente, mas eles eram encorajados, muitas pessoas, a terem correspondência com soldados para manter uma certa normalidade. E um tal casal, que nunca tinha se conhecido pessoalmente, começaram a escrever, não com nada romântico em mente necessariamente, apenas se corresponder. Para dar ao soldado numa terra distante, na guerra, no perigo, alguma ligação direta com a casa, o lar, o país, a nação, a realidade. E com o passar do tempo, essa correspondência, o jovem compartilhava os seus medos e apreensões e preocupações da guerra, na guerra. Ela relatava como estavam as coisas
em casa, no país. E com o tempo essa correspondência foi se aprofundando e eles perceberam que começou a surgir talvez uma chama de algum sentimento, talvez, quem sabe, até um pouco de amor. E continuaram se correspondendo até o final da guerra. E ele estava então reservado para voltar. E chegaria na estação de trem, se não me engano, de Nova York, a grande estação central. Não só ele, mas centenas de soldados que vieram de navio foram para a estação, e a estação central de Nova York, dali tem várias linhas de trem, metrô, ônibus, enfim. Dali vai escoa para toda a cidade, todo o país. Então ali haveriam centenas, talvez milhares de soldados e amigas, namoradas, famílias, pais, mães, ia ser um formigueiro de gente. Lembre, eles nunca tinham visto um outro. E a jovem ficou preocupada. Ela queria saber como ter certeza que ele amava realmente pelo que ela era, pelo que ele conheceu, ou se apenas fisicamente. Ela era, por sinal, uma jovem muito bonita. E ela temia que aquilo não fosse realmente amor. Mas combinaram. Ela usaria um vestido azul, uma flor amarela no lado esquerdo. E ela disse que ficaria em tal lugar, é uma estação muito grande, ela ficaria em frente a tal lugar, um certo canto. E quando ele a visse, ele se aproximasse dela e se identificasse. Eles então se encontrariam. Chegou no dia, o jovem chegou, saiu do trem, aquele monte de gente, ele foi ao lugar pré-estabelecido. Ele sentou, ficou olhando aquela multidão. Aí ele viu uma mulher com vestido azul e a flor amarela. Ele, animado, emocionado, traçou o caminho, foi para ela, e ao chegar perto percebeu que ela parecia ser um pouquinho mais velha do que ele havia imaginado. Não era uma senhora de idade, uma vovozinha, não era isso, mas ele não hesitou. Ele falou: fulana, é você? Eu esqueço o nome, ele não falou fulana. Fala, é você? Ela olhou para ele e ela disse: não. Mas ela está ali. Aquela jovem queria ter certeza que ele amava pelo que eles conheceram um do outro. E não apenas porque ela era bonita, linda e charmosa. Assim é a palavra de Deus, assim é a luz e direção de Deus. Deus não vai dar luz e direção para alguém que só está interessado no que Ele quer. Ele quer ter certeza que o nosso amor é de todo o nosso coração. E não baseado em algum conceito de recompensa ou castigo. Eu vou buscar a Deus, senão Deus vai... Me buscareis e achareis, se me buscareis com todo o vosso coração. Sem pensar em recompensa ou consequência, sem ter interesse nenhum, uma agenda escondida, interesses ocultos, escusos, meias conversas, como se pudesse mentir para Deus. Mas Deus quer dar luz e Deus quer dar direção. E Deus resguarda o conhecimento pleno da sua vontade para nós, para aqueles que realmente, de verdade, o amam de todo o coração. E não pelo que ele pode proporcionar. João 16, 27, eu vou terminar com esse versículo. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amastes e crestes que saí de Deus.
Jesus falou: Deus, Pai, ama vocês, porque vocês me amam e creem que Deus me mandou. Cristo é o elo. Cristo é o sumo sacerdote entre nós e Deus. E se nós o amamos, Deus nos ama. Esses são aqueles que conhecem e desfrutam da luz e da direção que Deus dá. E vamos orar. Pai amado,